Estamos iniciando mais um programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas de interesse da nossa sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara e vai ao ar no canal 21 da NET e na TV Educativa de São Carlos. Hoje eu tenho a honra, tenho o prazer e a satisfação de receber aqui, posso e tenho a possibilidade de dizer, minha amiga. Muito obrigada. Essa advogada estonteantemente profissional, doutora Ruth Lofrano. Muito obrigada. A quem tenho o prazer de poder chamá-la de minha amiga, como toda a família, a quem prezo e estimo demais, advogada na cidade de Araraquara, que vai vir falar para a gente sobre um tema extremamente importante, um seminário que vai estar acontecendo na coordenação da doutora Ruth. Seja muito bem-vinda, Ruth. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer por mais essa parceria da Uniara, em nome do nosso presidente da OAB, da subseção de Araraquara, Dr. João Milani Veiga, porque é um grande prazer. A Uniara tem sido um grande parceiro da nossa subseção na realização de grandes eventos jurídicos aqui na nossa cidade. Muito obrigada por mais essa parceria. Então vamos lá. Vai acontecer aqui em Araraquara o Seminário de Direitos Humanos, sob a coordenação, como já disse, da doutora Ruth, em que grandes palestrantes, pessoas de renome no cenário jurídico nacional, virão falar sobre esse tema, que é um tema muito importante e é um tema que mexe muito com todas as pessoas, principalmente nós profissionais, não só do direito, mas profissionais também da educação. Doutora Ruth, fale para a gente, fale para o nosso telespectador sobre esse seminário que vai acontecer. Bom, em primeiro lugar, por que o tema direitos humanos? Bom, nós em pleno século XXI, nós nunca estamos assistindo assim grande desrespeito, nunca a gente assistiu tanto desrespeito aos direitos humanos no mundo inteiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então é um tema muito atual e todos os palestrantes são ferrenhos defensores dos direitos humanos. Nós teremos aqui nesse seminário o Dr. Alceu Correia Júnior, que ele é doutor em Direito Penal pela Universidade de São Paulo e é juiz de Direito na comarca de Catanduva, e ele virá falar sobre monitoramento eletrônico de presos. A questão carcerária, a questão de monitoramento de presos no Brasil é uma questão muito polêmica, e está aí muito em pauta se o monitoramento de presos refere ou não o direito humano dos presos. Ele defende muito essa questão, ele estuda muito essa questão, é um palestrante muito interessante, é uma palestra que vale muito a pena ser ouvido. Inclusive, nesse tópico, eu sou um ferrenho defensor de uma mudança radical no sistema carcerário brasileiro. Já tive a oportunidade de conversar com gente importante dessa área, ex-secretários da administração penitenciária, em um congresso que eu tive participando no ano passado. Mas é um projeto que nós vamos ver alguma coisa daqui 15 anos, daqui 20 anos. Não é algo para já, porque o que eu sempre ouço quando a gente vai conversar sobre isso, não é um projeto para agora. Sempre barra na questão da verba, na questão de não, porque é uma coisa que a gente tem que estudar melhor. Só que sabe, doutor José Luiz, a gente acaba esbarrando nas seguintes questões. O nosso sistema carcerário hoje, a gente não tem um sistema carcerário, nós temos depósitos de pessoas, depósitos de presos. Há pouco tempo apareceu na mídia a questão da cadeia de Vitória da Conquista, não sei se o senhor acompanhou isso. Sim. Que presos convivendo com ratos, com escorpião, com esgoto a céu aberto. Isso não é um sistema carcerário. Isso é simplesmente um depósito de gente. O nosso sistema carcerário não recupera as pessoas. Os presos que lá são encarcerados, eles acabam saindo de lá muito mais revoltados e acabam retornando para a criminalidade exatamente por isso, porque eles são muito mais desrespeitados. Porque o sistema está formando esse cara. Exatamente. Porque nós estamos vivendo na época antiga, das masmorras. Exatamente. Era como... Não, eu não defendo aqui que o telespectador tenha muita consciência disso, de que
porque ele cometeu um delito, qualquer que seja ele, que ele não deva pagar. Não é isso. A questão é a seguinte, ele cometeu um delito e o Estado tem a obrigação Exatamente. de mantê-lo em cárcere em razão da pena que ele vai, tem que ter o mínimo de condição humana. De dignidade. Exatamente, essa é a palavra. É a dignidade humana para que a pessoa possa, no mínimo, cumprir aquele período ao qual ele foi condenado em razão do delito que ele cumpriu e depois voltar e ser inserido novamente na sociedade. Exatamente. Mas o que acontece? O nosso sistema carcerário, nós estamos dentro de uma universidade, de um programa de universidade. Nós não conseguimos formar pessoas como as penitenciárias, o sistema carcerário forma. Porque o cara entra lá trombadinho e sai PhD. PhD em crime. Exatamente, porque ele tem 24 horas para aprender a ser criminoso. Porque não tem uma ocupação, não tem o que fazer lá dentro, tá certo? Ele fica sendo desrespeitado o tempo todo. Numa cela que cabem 5 presos, tem geralmente 20 a 30. Que sistema é esse? Convive com rato, com esgoto a céu aberto, com escorpião, sem refeição. Esse é um assunto que daria horas. Daria um programa. Um programa inteiro. Dias de programa. Vários mas é programas. algo, para vocês terem uma ideia da importância desse seminário, vai se discutir esse tipo de questão. Uma outra questão que vai ser discutida, que eu entendo que é importante também, é a questão da professora Maria de Lourdes Ortiz, que é a arte como instrumento contra a degradação humana. Sim. A professora Maria de Lourdes, ela é docente aqui da Unesp e ela é uma educadora, uma grande educadora. E ela defende assim, a educação como uma forma de você inserir o indivíduo na sociedade, que isso é o óbvio, tá certo? E usar a arte como uma forma de você não deixar a pessoa se degradar. Então, ela usa muito a arte na sociedade, com crianças de baixa renda, para você impedir a degradação, tá certo? Da sociedade. O trabalho dela é maravilhoso, ela vai falar sobre esse trabalho. Eu realmente, professora, assim, eu não conheço a fundo o trabalho dela, mas a doutora Sara, que conhece melhor o trabalho dela, falou que é um trabalho maravilhoso. Eu assim, até gostaria, assim, eu vou assistir a palestra dela para conhecer mais a fundo esse trabalho, mas quem conhece o trabalho dela falou que é um trabalho maravilhoso, que vale muito a pena ser conhecido. Como certo? trabalhos aqueles que há muito nas áreas de favelas do Rio de Janeiro, de inserção no esporte. Mas tem muitos trabalhos... e ela faz isso com a arte, né? Com arte, com música. Com música, né? Muita gente vai para o crime, mas poderiam-se ter muito mais gente a serviço do crime se não fossem trabalhos como esse desenvolvido pela professora. Ela é uma grande educadora, eu conheço o trabalho dela como educadora, mas esse trabalho dela de usando arte como forma de combater a degradação, eu não conheço muito, mas o pessoal falou que ela tem conseguido assim, grandes resultados com esse trabalho dela. E a gente acabou de falar de dignidade humana do preso, a valorização da dignidade humana da pessoa, daquela pessoa mais carente, daquela desprovida. E é o trabalho de base da criança, ela faz o trabalho na base, né? Ela trabalha com a criança, então ela vem trabalhando a base do indivíduo para que quando chegar na idade adulta a gente não vá parar exatamente na cadeia, né? Ela forma o indivíduo. Na nossa livraria aqui, quando nós tínhamos, o papai tinha alguns quadros com algumas frases, e eu tenho quase certeza que é de Pitágoras essa frase, que diz, educai as crianças e não será preciso punir os homens. Exatamente. Né? Então, é uma forma, ela faz um trabalho nesse sentido, que é da condição humana para a pessoa, justamente para evitar essa degradação, aquilo que a gente vê, crianças de pé no chão, andando por ruas, enfim, aquelas coisas que a gente já está A educação no Brasil seria
um tema que daria outro programa. Teria outro tema que daria mais uns 10 programas, né, professora? Assim, e nós ainda que somos de uma geração que pudemos estudar em escola pública aqui como de boa qualidade, né? IEBA, enfim, o próprio Pedro Zé Neto, Antônio J. de Carvalho, aqui vizinho da Uniara, onde estudei muito tempo, enfim, nós tivemos assim grandes educadores, mas o que eu vi uma vez, uma frase da Ana Carolina, uma das músicas, ela fala: nós não temos condições de mudar o passado, mas nós temos o compromisso de mudar o futuro. E para mudar o futuro nós temos que agir hoje, e essas ações, os trabalhos da OAB, o trabalho da nossa universidade são fundamentais para que a gente possa vamos deixar para os nossos filhos, vamos deixar para os nossos netos, né? Para as próximas gerações, uma vida um pouco melhor, uma vida da cibernética, né? Que hoje o que se discute justamente é tudo isso, mas que se tenha mais valorização da pessoa humana. A gente voltar a ser a vida do ser e não a vida do ter, né? Exatamente. Hoje não é quem você é. É o que você tem. É o que você tem. Exatamente. Vamos para um breve intervalo, mas já retornamos. Estamos retornando com o programa Nosso Direito, hoje com a visita ilustre dessa minha querida amiga, advogada e coordenadora do Seminário de Direitos Humanos, doutora Ruth Lofrano. Ruth, nós vamos também nesse seminário discutir algumas coisas fora do âmbito nacional. Vamos discutir um pouquinho essa questão racial da África e das questões lá da Europa. Quem vem falar sobre isso para a gente? Quem vem falar sobre a questão da igualdade racial é o professor Dagoberto, que ele ficou o tema África e América, direitos humanos para os humanos direitos. É o professor Dagoberto José Fonseca, que é docente aqui do Departamento de Ciências Sociais da Unesp de Araraquara, que é um grande defensor da igualdade racial. Ele já foi, inclusive, membro do MEC, da Comissão de Direitos da Igualdade Racial do MEC. Ele fala muito bem sobre esse assunto, ele tem teses defendidas sobre esse assunto, é um grande defensor da igualdade racial. Gosto muito da posição que ele defende, ele tem livros escritos sobre esse assunto, eu acho que ele tem muito a acrescentar para os alunos e para quem for ao seminário, é um grande expert sobre esse assunto, sabe, professor? Assim, eu gosto muito do que o professor fala sobre esse assunto. Inclusive, está na onda, na crista da onda, como dizem os jovens, né? Por causa dessas, principalmente questões do futebol, aquelas questões de racismo no futebol e tal. Ele vem trazer uma contribuição importante. E importante outra contribuição da doutora Helena Maria Diniz, que vai falar sobre um tema muito sério, foge um pouquinho do que nós temos falado agora, porque ela vai falar sobre assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, algo que também degrada a dignidade humana. Degrada as relações de trabalho, né? É a degradação da relação de trabalho, isso, que é um tema também muito atual, porque o que nós temos visto também, doutor José, é a degradação das relações de trabalho. O capitalismo selvagem acabou fazendo com que nós esquecemos que o trabalhador tem direito a um ambiente de trabalho digno.
E a busca do lucro a qualquer preço faz com que a gente assim, os empregadores, os maus empregadores, não todos, fique bem claro, os maus empregadores busquem o lucro a qualquer preço, desrespeitando os direitos sociais dos seus empregados. Então, esse tema de assédio moral e assédio sexual no trabalho é um tema muito atual. Estabelecimento de metas abusivas em que acabam levando os empregados à depressão. A gente tem, inclusive, notícia de empregados que chegam até a suicídio por causa de assédio moral. Isso isso já foi comprovado. Ela fala muito bem, ela é uma grande estudiosa desse assunto, a doutora Helena Maria. Ela vem estudando isso há anos. É uma expert sobre esse assunto também. Certo? E fiquem atentos, porque a dona Helena Maria estará no nosso programa também. Ah, sim. Virá falar para vocês sobre essas questões pontuais e muito importantes. Depois nós temos um outro palestrante que vem falar de crimes contra a humanidade, também de grande repercussão e grande conhecimento nessa área. Dr. Marcos Sotero Felipe, ele vai falar de crimes contra a humanidade, e ele foi procurador-geral do Estado, ele é advogado, atualmente ele faz parte da Comissão da Verdade da OAB do Brasil, né, e hoje ele defende, inclusive, as vítimas da ditadura. E essa questão até hoje, né, que não foi muito bem resolvida aqui no Brasil, dos crimes da ditadura, que a gente ainda tem uma grande briga se os crimes são prescritíveis, se não são prescritíveis, se a lei da anistia se aplica esses crimes ou não. Ele defende que os crimes da anistia, assim, que a lei da anistia não se aplica a todos os crimes, né? Então, eu acho, assim, a posição dele é muito interessante da gente ouvir. E eu gosto também da posição dele, mas é interessante, é o outro lado da questão, tá certo? Inclusive o Supremo Tribunal agora mandou arquivar a questão do Rubens Paiva, né, que foi uma questão, aconteceu há pouco tempo, mandou arquivar o processo, que ele ficou muito revoltado com isso, porque ele defendia a questão que isso não é, o crime não prescreve. Mas, enfim, nós vamos, assim, ter um grande debate aí, vamos ouvir. Grandes debates com grandes debatedores, inclusive a sua presença é importante nesse seminário. E fechando o seminário, nós estamos aguardando a vinda da doutora Irma Adriana Garcia Neto, que é promotora promotora de Justiça na cidade de Buenos Aires e professora da Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires. A doutora Irma ainda não confirmou a vinda do doutor José, porque é o seguinte, ela é candidata à Suprema Corte de Buenos Aires e ela está para ser marcada a arguição dela, e uma das datas prováveis é exatamente a data do seminário. Então, e me parece que é uma coisa ela ligou para nós, falou assim, é sorteio, e o sorteio acontece às vésperas, então ela está para confirmar, a passagem está comprada, ela falou assim, olha, eu só vou saber isso na próxima semana. Então, nós estamos aguardando com ansiedade, mas ela falou assim, olha, por enquanto está confirmado, mas e ela, assim, já passou em todas as provas, ela falou que é uma grande palestrante, mas o que ela falou para a gente, se ela não conseguir vir no seminário, ela fica nos devendo uma palestra, então nós já estamos com essa palestra agendada. Se não for dessa vez, nós já estamos com... Até porque ela vem falar de um tema muito interessante, que é a ditadura militar lá na Argentina. Que é uma coisa que foi muito mais... Dizem que foi muito mais, assim, acirrada do que a nossa, os crimes, né? Não sei, eu acho que as duas tiveram crimes muito ruins, foram muito ruins as duas, né? Mas, de qualquer forma... Nós temos, assim, se ela não vier dessa vez, ela virá no futuro, e nós já temos uma palestra muito interessante para ser ouvida no futuro, mas vamos aguardar. Quem sabe nós teremos uma palestra aí com uma ministra da Suprema Corte da Argentina no futuro, né? Quem sabe? Nós que já tivemos aqui numa semana jurídica,
salvo engano, há 3 anos, que foi uma semana jurídica internacional sobre o direito do trabalho, e que nós tivemos um juiz argentino, tivemos um advogado espanhol e tivemos também um outro advogado chileno. Então foi muito interessante, uma semana jurídica muito rica, porque você traz a visão dos países que nós convivemos aqui. E tiveram ditaduras, né, muito... Tiveram Chile teve, a Argentina teve. Tiveram ditaduras muito cruéis, né? Nós tivemos aqui na América Latina umas ditaduras muito ferrenhas, né? Que foram muito sofridas para todos nós, né? Nós sofremos muito com todos. Agora, para o nosso telespectador, o nosso aluno, aquele que ainda não teve acesso, como ele faz para poder se inscrever? Tem inscrições? O que ele precisa fazer? As inscrições estão sendo feitas aqui na Uniara, né, no departamento acadêmico da Uniara, e na OAB também. As inscrições são feitas mediante uma doação de uma lata de leite, que será doada para uma instituição de caridade, que será de escolha da OAB, tá certo? E eu acho que as vagas já estão quase todas preenchidas, então, por favor, corram, né? Porque acho que não há muitas vagas mais, doutor José, então nós precisamos... E na OAB, em qualquer casa do advogado, ou está centralizado? Não, só na Rua 5, só na casa principal, ali na Rua 5, acho que é com a dona Simone, tá certo? E aqui eu acho que no departamento acadêmico. O departamento ainda está aberto, mas eu acredito que as vagas já tinham se esgotado, abriram mais algumas vagas, mas já estamos no limite das vagas, de algo muito importante e muito interessante para que você, nosso telespectador, antenado nas questões, nas grandes discussões nacionais e mundiais, possa estar participando desse seminário. Doutora Ruth. Só para encerrar, doutor, claro. No final do seminário nós vamos fazer uma homenagem ao Dr. Luiz Fabiano Correia, que é o lançamento de um livro de estudos em homenagem aos 80 anos de idade dele. O lançamento desses estudos jurídicos, ele é um grande jurista, foi professor inclusive aqui da Uniara, foi docente da Unesp, da Faculdade de Administração Pública da Unesp. Isso é muito comum na Europa, os acadêmicos da Europa fazerem esses livros de homenagem. Aqui no Brasil é uma coisa inédita. E vários autores, não só brasileiros, mas como estrangeiros, também mandaram textos, artigos jurídicos de muito boa qualidade para esse livro. Esse livro será lançado, os participantes dos seminários vão ganhar um exemplar desse livro, junto com o certificado, virá o exemplar desse livro, que está muito interessante. Então, é uma coisa inédita no Brasil, o lançamento desse livro em homenagem a um jurista, que foi ideia até da doutora Sara, que a doutora Sara é uma grande acadêmica também, sempre participou de congressos internacionais, e que eu acho que vai ser muito interessante. Eu gostaria assim, de lançar, inclusive, a ideia para que sejam feitos para outros acadêmicos, porque é muito legal isso, né? Você homenagear um acadêmico, um estudioso de direito, com estudos de direito. Não é? É um presente que nós estamos fazendo para ele. Eu acho que é um presente dele para nós. E doutor Luiz Fabiano, como eu digo sobre o Fernando Passos, a quem eu tenho orgulho de chamar de meu irmão, vocês têm, e todos nós temos orgulho de ser pai da Ruth, ser pai da Sara, enfim, não vou declinar todas porque o nosso tempo está acabando. Doutora Ruth, é um grande prazer, minha querida amiga, a sua presença, as suas considerações finais. Eu aguardo todos no seminário, será um grande seminário, e eu agradeço mais uma vez essa parceria da Uniara com a OAB, em nome do Dr. João Milani Veiga, que sempre encampou essa ideia. Eu agradeço muito a todos, espero a participação de todos nesse seminário, que será mais um evento muito interessante, porque assim, bom, eu adoro os eventos que a gente faz em parceria com a Uniara, sempre são muito ricos e acrescentam muito não só a comunidade acadêmica, mas como a comunidade jurídica de Araraquara. Muito obrigada, doutor. Nós é que agradecemos. Estamos encerrando o programa Nosso Direito, mas nos falamos a semana que vem.